O amor pode resistir ao tempo, às dificuldades e aos erros mais dolorosos. Ele pode ser forte o suficiente para superar o orgulho e o arrependimento. Hoje, você vai conhecer a história de um CEO milionário que, cego pela frustração, desprezou a esposa quando ela mais precisava. Mas o destino preparou uma reviravolta que ele jamais imaginou. 3 anos depois, uma única descoberta o faria se desesperar e lutar para reconquistar o que perdeu. O amor é uma promessa fácil de fazer, mas difícil de manter quando a vida nos testa. No começo, tudo são juras eternas, planos para o futuro e sonhos compartilhados. Mas e quando as dificuldades aparecem? Quando os desafios ultrapassam o que imaginávamos? Será que o amor resiste? Essa história começa como tantas outras. 2 corações apaixonados, cheios de esperança, acreditando que nada poderia separá-lo. Ele, um CEO de sucesso, um homem acostumado a ter o mundo em suas mãos. Ela, uma mulher forte e amorosa, que via nele não apenas um milionário, mas o homem com quem queria construir uma família. E essa era a promessa entre eles, construir uma família juntos. Só que a vida, muitas vezes, nos apresenta obstáculos inesperados. O casal tentou por anos ter um filho. Tentaram de todas as formas, mas os testes de gravidez continuavam negativos. Os médicos eram evasivos. E pouco a pouco, a esperança foi se transformando em frustração. No início, ele foi paciente. Apoio, carinho, compreensão. Mas conforme os meses viraram anos, algo dentro dele começou a mudar. A dor silenciosa se transformou em amargura. E um dia, ele disse palavras que nunca poderiam ser retiradas. Você me fez perder tempo. Um casamento sem filhos nunca foi o que eu quis. Ela ficou em silêncio. Seu coração se partiu em pedaços, mas ela não chorou, porque no fundo, já sabia que aquele dia chegaria. Foi assim que o amor que jurava ser eterno acabou. Ele pediu o divórcio, se afastou sem olhar para trás e seguiu sua vida. Talvez achasse que esqueceria dela, que a deixaria no passado como uma lembrança distante. Mas o destino tinha outros planos. 3 anos depois, algo aconteceu. Algo que ele nunca poderia imaginar. E quando ele descobriu, seu mundo desmoronou. Você já se arrependeu de uma decisão? Já teve vontade de voltar no tempo e fazer tudo diferente? Pois foi exatamente isso que aconteceu com ele. Agora, vamos voltar ao início dessa história e entender como tudo aconteceu. O amor entre Nicholas e Helena começou como um sonho. Ele, um CEO milionário, dono de uma das empresas de tecnologia mais influentes do país. Ela, uma professora apaixonada pela vida, com um coração enorme e um desejo profundo de construir uma família. Quando seus caminhos se cruzaram, parecia que estavam destinados um ao outro. Diferente de tantas mulheres que se aproximavam dele pelo status e dinheiro, Helena o enxergava além do título. Nicholas se apaixonou justamente por isso. Ela o fazia se sentir um homem comum, alguém que podia ser amado não pelo que possuía, mas por quem era. O casamento foi um evento luxuoso, digno das revistas de fofoca. Mas por trás das câmeras e dos flashes havia algo muito mais sincero. A promessa de uma vida juntos, com amor e companheirismo. E para Helena, essa promessa significava uma coisa acima de tudo: filho. Desde que era pequena, ela sonhava em ser mãe. Imaginava os pequenos correndo pela casa, o som das risadas infantis enchendo os corredores. E Nicholas compartilhava desse desejo. Durante os primeiros anos de casamento, eles mal podiam esperar para ter um bebê. Só que a vida nem sempre segue os planos que traçamos. Os primeiros meses foram cheios de expectativa, mas os testes de gravidez sempre davam negativo. No começo era frustrante, mas eles seguiam otimistas. Na hora certa vai acontecer, Nicholas dizia, tentando tranquilizá-la. 1 ano se passou. Depois, 2. Consultas médicas, exame, diagnósticos vagos, até que finalmente veio a resposta que mudou tudo: infertilidade. Helena murmurou, a voz falhando. O médico explicou com delicadeza que suas chances de engravidar naturalmente eram extremamente baixas, mas existiam tratamentos. Havia esperança. Para Helena, essa era apenas mais uma etapa da jornada. Se havia uma chance, por menor que fosse, ela estava disposta a lutar. Mas Nicholas começou a mudar. No início, ele tentou ser compreensivo. Apoiou as primeiras tentativas de tratamento, os exames, as medicações, mas a frustração crescia dentro dele. Ele não falava diretamente, mas seu olhar já não era o mesmo. A paciência deu lugar ao silêncio. E se adotássemos? Helena sugeriu um dia, ao notar a impaciência do marido. Mas Nicholas apenas suspirou. Ele não queria um filho adotivo. Ele queria um herdeiro, um filho de sangue. Com o tempo, os momentos de ternura entre eles foram ficando raros. As conversas esfriaram. O casamento
casamento que antes era leve, agora parecia um fardo. O ponto de ruptura veio em uma noite fria de inverno. Helena havia começado um novo tratamento, cheio de esperanças. Mas Nicholas já não acreditava mais. Ele chegou em casa tarde, cansado, e encontrou Helena com um novo teste de gravidez na mão. De novo isso? Ele resmungou, jogando a gravata no sofá. Helena ficou em silêncio por um momento, tentando entender a frieza na voz dele. Eu só queria que você soubesse que ainda temos chances, ele bufou. Quantas vezes mais, Helena? Quantas vezes vamos passar por isso até você aceitar que talvez isso nunca aconteça? A dor na voz dele era real, mas para Helena aquilo soava como desistência. Eu não posso desistir, Nicholas. Eu preciso tentar. Foi então que ele disse as palavras que quebraram tudo. Você me fez perder tempo. Um casamento sem filhos nunca foi o que eu quis. O silêncio preencheu o ambiente. Helena sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas não permitiu que caíssem. Apenas assentiu lentamente. E naquela noite, sem precisar dizer mais nada, ambos souberam que o casamento havia acabado. No dia seguinte, Nicholas pediu o divórcio. Ele não olhou para trás, apenas seguiu sua vida, acreditando que era o melhor para os dois. O que ele não sabia era que 3 anos depois, o destino lhe mostraria o maior erro de sua vida. Helena não implorou para que Nicholas ficasse. Ela não chorou na frente dele, não pediu que reconsiderasse. Apenas assinou os papéis do divórcio e partiu. Mas dentro dela, a dor era imensa, não pelo casamento que terminava, mas pela maneira como terminou. Ela passou anos lutando para construir uma família ao lado do homem que amava. E no fim, ele a descartou como se todo aquele amor nunca tivesse existido. Os primeiros meses após a separação foram os mais difíceis. O apartamento em que moravam parecia grande e vazio demais. O silêncio a sufocava. Helena se sentia perdida, mas ao invés de se afundar na tristeza, ela decidiu se reconstruir. Mudou-se para outra cidade, começou a trabalhar em um novo projeto e cercou-se de pessoas que a apoiavam. O tratamento de fertilização in vitro parecia um sonho impossível agora. Era caro, desgastante e, acima de tudo, ela estava sozinha. Mas algo dentro dela ainda queria tentar. Não por Nicholas, não por ninguém mais, apenas por ela. Foi então que, depois de meses juntando coragem, Helena deu o primeiro passo. Iniciou o tratamento sem expectativas, apenas com a esperança de que talvez, só talvez, o destino ainda tivesse algo reservado para ela. As injeções hormonais, os exames, as idas e vindas da clínica, tudo era cansativo, mas ela estava decidida. Dessa vez, não haveria decepção, não haveria um marido impaciente esperando resultados. Era só ela e sua vontade de ser mãe. E então veio o dia do teste de gravidez. Ela segurou o pequeno bastão entre os dedos, o coração disparado. Já havia feito aquele teste tantas vezes antes, e todas as vezes a resposta havia sido a mesma. Mas desta vez, algo era diferente. 2 linhas. Positivo. Helena deixou o teste cair no chão. A emoção tomou conta de seu corpo, e as lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram. Mas dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Ela estava grávida, e quando fez os exames para confirmar, outra surpresa. Não era apenas um bebê, eram gêmeas. A ironia não passou despercebida. Após anos de tentativas frustradas ao lado de Nicholas, agora, sem ele, Helena finalmente recebera o que tanto sonhou. Os meses passaram e Helena se dedicou inteiramente à gravidez. Criou um pequeno mundo só seu, onde não havia espaço para arrependimentos ou ressentimentos. Mas o destino, como sempre, ainda tinha uma última reviravolta preparada. E essa reviravolta viria na forma de um encontro inesperado. 3 anos depois do divórcio, Nicholas a viu novamente. E o que ele descobriu naquele momento mudou tudo. O tempo passou. 3 anos se foram desde que Nicholas e Helena assinaram o divórcio. Para ele, a vida continuou, ou pelo menos foi o que tentou acreditar. Sua empresa cresceu ainda mais, seus negócios prosperaram. Ele saiu com algumas mulheres, frequentou eventos, viveu como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, o vazio permanecia. Ele tentava ignorar, tentava convencer a si mesmo de que fez a escolha certa. Mas, em algumas noites silenciosas, quando voltava para casa e via o apartamento frio e sem vida, algo dentro dele doía. E então, o destino resolveu lhe dar um choque. Era um dia comum. Nicholas estava em um café, aguardando uma reunião, quando viu uma mulher familiar atravessando a rua. Seu coração parou. Era Helena. Ela estava diferente. O cabelo mais longo, o rosto iluminado, um sorriso tranquilo. Mas o que realmente fez Nicholas prender a respiração foi o que ela segurou
segurava. Uma menininha de cabelos escuros e cacheados estava em seu colo, apontando para algo na vitrine de uma loja. Ao lado dela, segurando sua outra mãozinha, havia outra menina idêntica, gêmeas. Nicholas sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ele piscou, tentando processar. Eram filhas de Helena? Isso não fazia sentido. Ela não podia ter filhos. O coração dele começou a bater forte, um turbilhão de pensamentos o atingindo. Ele se levantou de súbito, sem pensar, atravessando a rua. Helena, ela virou-se devagar. E quando seus olhares se encontraram, Nicholas sentiu um aperto no peito que nunca havia sentido antes. Ela ficou surpresa ao vê-lo, mas não nervosa. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tranquilidade que o desarmou completamente. Nicholas, há quanto tempo? Ele tentou dizer algo, mas sua atenção estava fixa nas duas menininhas ao lado dela. Elas olhavam para ele com curiosidade, e Nicholas percebeu algo que o fez perder o ar. Elas tinham os olhos dele. O elas são. Ele não conseguiu terminar a frase. Helena olhou para as filhas e sorriu. Depois voltou os olhos para Nicholas. Sim, são minhas filhas. O chão pareceu sumir sob os pés de Nicholas. Ele sentiu um nó na garganta, o peito apertado. Ele tinha filhas. Filhas que ele não sabia que existiam. O que ele fez? Como pôde abandoná-la? Seu coração disparava, a mente um caos, mas uma única certeza crescia dentro dele. Ele precisava delas. Precisava recuperar o que perdeu. Mas será que ainda havia uma chance? Os dias que se seguiram ao encontro com Helena e as gêmeas foram um turbilhão para Nicholas. Ele não conseguia parar de pensar nelas, nas meninas que, sem saber, faziam parte de sua própria história, mas que ele nunca conheceu. Ele passava horas observando fotos antigas de Helena, relembrando os momentos em que ainda acreditava que o amor deles seria suficiente para superar qualquer obstáculo. E agora, ao ver aquelas crianças com os olhos dele, as perguntas não paravam de rondar sua mente. Como ele havia sido tão cego? Em meio ao caos interno, ele tentava focar no que sabia fazer de melhor, negócios. Mas até isso parecia sem sentido. O peso do arrependimento o consumia. No dia seguinte, ele ligou para Helena. Não sabia bem o que queria dizer, mas sentia que precisava pelo menos entender. Não era possível que aquelas gêmeas fossem só suas filhas. Elas eram suas filhas também. Helena, podemos conversar? Perguntou, a voz mais suave do que o habitual. Ela hesitou por um momento antes de responder. Claro, quando você puder. E foi assim que eles se encontraram no mesmo café, onde dias antes o encontro havia sido tão abrupto. O ambiente agora parecia mais leve, sem aquele peso da surpresa, mas a tensão ainda estava no ar. Sentaram-se frente a frente e a conversa começou devagar. Nicholas queria começar com desculpas, mas sabia que não podia. Ele sabia que palavras não eram suficientes para consertar os erros de 3 anos. Eu não sabia, Helena. Eu não sabia sobre as meninas. Ele se forçou a dizer, a voz baixa. Helena respirou fundo, mas seu olhar não estava mais carregado de dor. Ela parecia mais serena, como se o tempo tivesse a permitido encontrar a paz. Eu sei, Nicholas, eu sei. Ela respondeu suavemente. Eu não queria que fosse assim. Eu queria te contar antes, mas eu sabia que, se eu o fizesse, talvez você nunca fosse realmente entender. Nicholas sentiu um peso nos ombros. Ele sabia que ela estava certa. A decisão dela de não contar a ele foi tão dolorosa quanto a dele em abandoná-la. Eles estavam ambos em um labirinto de incertezas e orgulho. Você sabia que eu estava tentando, não sabia? Helena continuou. Eu nunca desisti do meu sonho de ser mãe, mas o tratamento, eu estava fazendo tudo por mim, não por você. Nicholas se inclinou para frente, com os olhos fixos nela. Ele tinha tanto a perguntar, mas tudo parecia tão trivial diante da profundidade daquilo que ela estava dizendo. Ele queria gritar, reclamar, mas sabia que o que importava agora não era o que ele queria, mas o que eles poderiam construir a partir dali. Eu entendo, mas você não me deu a chance. Eu não sabia que você estava passando por tudo isso sozinha. Ele pausou, a frustração explodindo. Eu não sei nem por onde começar. Helena olhou para ele com calma, mas seus olhos estavam cheios de uma sabedoria silenciosa. Ela sabia que o perdão não seria fácil, que ele estava lidando com um dilema que ninguém mais poderia entender completamente. Ela também não havia entendido sua própria escolha até o momento. O que você espera, Nicholas? Ela perguntou, de maneira quase desarmante. O que você espera de mim agora? Ele não soube responder de imediato. Tudo parecia tão incerto como um quebra-cabeça com peças faltando. Ele queria de volta aquilo que perdeu, mas ao mesmo tempo ele sabia que o tempo havia mudado muita coisa. O que ele realmente poderia oferecer a ela e às meninas? A conversa continuou por horas. Helena contou como as gêmeas haviam
haviam sido a luz em sua vida, como ela havia se dedicado completamente a elas, sem o desejo de colocar ninguém em sua órbita. Ela falava com orgulho de tudo o que havia conquistado sozinha, mas com a melancolia de quem sabia que havia perdido algo no processo. Nicholas, por outro lado, falava sobre o vazio que sentia, como o dinheiro, a fama e o sucesso não o preenchiam mais, como ele sentia a falta do que não pôde ser, do amor que ele não soubera valorizar, mas acima de tudo, como ele desejava, mais do que qualquer coisa, conhecer suas filhas. Helena, eu quero ser parte da vida dela. Eu sei que é complicado, sei que eu errei, mas estou disposto a aprender. Eu só quero ter uma chance de ser um pai para ela. As palavras de Nicholas foram ditas com uma sinceridade que ele nunca havia demonstrado. Helena o olhou por um momento, seus olhos estudando o homem que agora, 3 anos depois, parecia finalmente ter se dado conta da importância do que realmente importava. Mas ao mesmo tempo ela sabia que tudo havia mudado. O perdão era possível, mas as cicatrizes ainda estavam lá. Eu não vou negar, Nicholas. Você pode ser parte da vida delas, mas não será fácil. Elas são minhas filhas e eu as protegerei. A voz de Helena foi firme, mas sem rancor. Eu não vou permitir que você entre na vida delas e as deixe novamente. Você já fez isso uma vez. Não terá uma segunda chance de me deixar sozinha com elas. Nicholas assentiu, entendendo a seriedade daquilo. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil. Não haveria atalhos para reparar o que havia quebrado. Eu entendo. Ele respondeu com humildade. Eu estou disposto a lutar, Helena. E estarei aqui, para elas e para você, no que vocês precisarem. O silêncio entre eles se estendeu por um momento, não mais carregado de tensão, mas de uma compreensão mútua. Eles ainda não sabiam como isso tudo iria se desenrolar, mas sabiam que haviam dado o primeiro passo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Nicholas sentiu que poderia, de alguma forma, reconstruir algo que parecia perdido, mas ele sabia que não seria fácil. O tempo, o arrependimento, as cicatrizes, tudo isso ainda pesava sobre ele, mas agora, com a chance de ser pai, ele tinha algo pelo qual lutar, algo que talvez fosse mais importante do que qualquer contrato milionário ou sucesso profissional. Ele estava pronto para enfrentar o desafio, porque no fundo, ele sabia que a chance de ser um pai de verdade valeria qualquer sacrifício. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Nicholas. Ele sabia que estava entrando em território desconhecido, mas algo dentro dele, uma chama silenciosa, o guiava. Ele queria ser o homem que Helena sempre soubera que ele poderia ser. E mais importante ainda, ele queria ser o pai das meninas, as filhas que ele nunca soubera que tinha, mas que já amava profundamente. Ele se dedicou. De forma silenciosa e constante, sem esperar reconhecimento, ele começou a participar da vida de suas filhas. Passava horas com elas, levando-as ao parque, brincando, contando histórias, mostrando que estava ali para ficar. Aos poucos, a confiança de Helena em relação a ele foi sendo reconquistada, embora ainda houvesse a sombra da dúvida. Ele sabia que tinha ferido o coração dela e que o tempo seria o maior aliado ou inimigo dessa reconstrução. Ele não poderia apressar o processo. Tinha de deixar as coisas acontecerem naturalmente. Com o tempo, as meninas começaram a se acostumar com a presença dele. As risadinhas delas, os olhares curiosos e os pequenos gestos de carinho que começaram a surgir quando ele chegava em casa. Tudo isso preenchia um vazio que Nicholas jamais imaginara existir. Helena, por sua vez, continuava a ser cuidadosa. Ela o observava com atenção, avaliando suas ações, suas intenções. Era claro que, apesar de tudo, ela ainda o amava, mas o amor de antes já não existia mais. O que existia agora era uma aceitação mútua, um espaço para algo novo nascer, embora ela ainda não soubesse exatamente o que seria. E então, uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim de casa, as gêmeas puxaram as mãos deles, unindo-os como se fosse a coisa mais natural do mundo. O olhar que Helena e Nicholas trocaram naquele momento foi silencioso, mas profundo. Eles sabiam que as meninas estavam começando a entender o que era uma família. Helena parou e, com um olhar suave, dirigiu-se a Nicholas. Eu nunca imaginei que a vida tomaria esse rumo, mas estou vendo algo que nunca pensei que veria. Você está aqui, por elas, de uma maneira que eu nunca pensei que seria possível. Nicholas respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra. Ele sabia que ainda estava muito longe de ser o homem perfeito, mas ali, naquele momento, com aquelas duas meninas sorrindo para eles, ele se sentia mais completo do que jamais se sentiu antes. Eu te devo tanto, Helena. Eu te devia tanto. A voz dele falhou e ele se sentiu vulnerável
vulnerável ao dizer aquelas palavras, mas sabia que não havia outro jeito. E mais importante ainda, eu devo a elas a chance de crescerem com alguém que se importa de verdade. Helena sorriu, mas era um sorriso carregado de uma sabedoria silenciosa. Ela havia aprendido que, mesmo em meio ao caos, o amor pode florescer de maneiras inesperadas. Eu só quero que você continue mostrando que pode ser confiável, Nicholas. A confiança não se reconquista de uma noite para outra, e as meninas precisam de estabilidade. Ela fez uma pausa, olhando para ele com os olhos cheios de uma mistura de esperança e cautela. Mas eu acredito em você. Acredito que com o tempo você vai provar que merece fazer parte da nossa vida. Foi como se o peso dos anos de arrependimento começasse a diminuir, e Nicholas sentiu naquele instante que o futuro não seria mais uma estrada perdida. Ele sabia que havia um longo caminho pela frente, mas também sabia que tinha algo real para lutar. O amor de uma mãe que, mesmo machucada, estava disposta a dar-lhe uma segunda chance. O amor de suas filhas, que ele ainda estava descobrindo, mas que já ocupava um lugar imenso no seu coração. Nos meses que se seguiram, Helena e Nicholas continuaram a construir uma relação nova. Eles nunca voltaram a ser os mesmos de antes. O que poderia ter sido, talvez, não fosse mais relevante. O que importava agora era o que eles estavam criando juntos. E então, um dia, enquanto estavam em uma reunião de família com as meninas brincando ao fundo, Nicholas se aproximou de Helena. Ele a olhou nos olhos e, pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que ele não estava mais apenas buscando redenção para si, mas que havia finalmente se entregado ao verdadeiro propósito, ser parte da vida dela e de suas filhas. Eu te amo, Helena, de uma maneira que nunca soube que poderia amar, e eu quero passar o resto da minha vida provando isso a você. Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos marejados, mas com uma expressão de paz. Ela sabia que o que ele dizia não era uma promessa vazia, mas algo mais profundo, algo que ele havia demorado 3 anos para entender, mas que finalmente tinha compreendido. Eu também te amo, Nicholas. Talvez de uma maneira diferente agora, mas te amo. E isso já é mais do que eu poderia esperar. Eles se aproximaram lentamente, e o beijo que se seguiu foi suave, mas carregado de todo o amor e a dor que haviam vivido. Não havia mais espaço para arrependimentos ou rancores. O passado, apesar de doloroso, agora era apenas uma parte da história deles, algo que os unia, mas que não mais os definia. E ali, naquele momento, o ciclo de sofrimento e perda se fechava para abrir caminho para uma nova história. Uma história de redenção, de perdão e, finalmente, de amor. O amor que os uniu no início e que 3 anos depois os trouxe de volta para onde tudo havia começado. Se você se emocionou com essa história de redenção, amor e superação, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo o que mais tocou o seu coração nessa jornada. E claro, se você também acredita no poder do perdão e da transformação, deixe um coração nos comentários. Aproveite para conferir os outros vídeos do canal e mergulhar em mais histórias que vão te fazer refletir sobre a vida, os relacionamentos e os desafios do amor. Até a próxima!